9 de janeiro, bom dia, senhores. Focus registra leve alta para o IPCA e mantém Selic a 9% para o final do ano, relatório que saiu ontem. No mais, está tudo tranquilo. Bolsas na Europa trabalham em leve queda. Vamos ver, o SPX está aí na tela. O SPX, ele está, depois da pancada de ontem, né, da subida de ontem, ele deixa essa máxima de sexta-feira como referência de um Fair Value Gap, tá? Então, o mercado ele pode dar uma descansada, é natural que quando faça uma barra, né, quando faz uma barra forte entre um descanso, né, entra a realização normalmente de uma pancada. Então, o que eu entendo em relação ao SPX é o ataque ao all-time high, tá certo? Ele pode lateralizar um pouco aqui, mas eu acredito que ainda vai buscar esse ponto no mercado, no gráfico. 4,821. O 10 anos ele trabalha nessa bandeira de baixa, ele ataca fundo anterior nesse Fair Value Gap, ele pode chegar aqui, já está deixando um swing high, né, com proteção do swing high anterior, dessa bandeirinha que rompeu. O petróleo sobe, né, depois da queda de ontem, o petróleo sobe segurando no breaker aqui, né, segurando neste candle que faz um papel de reversão, que é o topo anterior, sobe 1,63. A gente tem o minério no 0 a 0, né? E as ADRs são 8 horas e 28 minutos, portanto, em Nova York são 6h28. As ADRs, não vale muito a pena a gente pensar nessa análise, mas estão no 0 a 0. Gráfico do Ibov do diário, ele fez uma inside bar ontem, contrário do índice, mas ele fez uma inside bar. Tá? Então, ele está compreendido entre a máxima e a mínima do candle de sexta-feira. Ele tem equilíbrio total e hoje, como houve indecisão ontem, a gente fica na expectativa do rompimento da máxima ou da mínima da inside bar para levar junto ao outsider, tá? Então, por exemplo, se ele atacar a máxima de hoje, provavelmente ele ataca a máxima de sexta-feira também, assim como se ele atacar a mínima, ataca esse swing low que vem protegendo uma força de compra enorme. Então, por análise de swing points, a gente fez um pequeno sweep aqui. Se realmente romper para cima e deixar o swing low, a gente pode observar e confirmar um spring nessa região e o order flow fica mantido, né? Já o índice ele atacou ontem realmente a ponta da máxima de sexta-feira. Ele está deixando um inducement aqui, ó. Ele está deixando duas máximas praticamente idênticas, prontinhas para serem limpas, né? Então, nesse ponto aqui, igual ao seu adjacente, a gente tem swing low protegendo o order flow e um grande desequilíbrio aqui embaixo que está segurando, né? O topo desse desequilíbrio, né? Dessa força imensa que deixou muito vendedor preso aqui embaixo, está segurando o mercado. Possivelmente ele ataque essas duas máximas hoje, mas é o mesmo esquema do Ibov, tá certo? Ontem teve Fibogap, no Fibogap de ontem, né? Foi traçado no 15 minutos, do primeiro candle até do último candle do dia anterior ao gap ao primeiro candle de 15 minutos fechado, você faz o traçado no sentido do gap. Depois, obviamente, desse ponto, quando começou a sessão da tarde, ele inverteu, porque ele rompeu acima do -11.
esse nível de 111, ele é simétrico ao menos 11. Quando você inverte o FIBO, porque ele não rompe na sua direção, ele fez um 4-1 e ficou devendo, né, um pouco para o 134,225 nesse ponto. Aqui o que nós fizemos foi, né, este candle é o candle de breaker, ele é um candle que você tem fundo, fundo mais baixo, esse cara e esse, perdão, você tem fundo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Entre os fundos mais baixos, você tem esse candle de breaker, perdão, que você projeta para frente, ele volta a trabalhar dentro deste candle e não perde, né? Ele faz um sweep de mínima do dia e depois já não cai mais. Quando ele ganha, ele faz uma volatilidade e ele ganha o preço de abertura, esse verde é o preço de abertura, quando o primeiro candle de 15 minutos fecha acima do preço de abertura, você tem uma confirmação, uma entrada de confirmação em cima do preço de abertura, um pouco acima do 23, né? Agora, quem fez uma entrada abaixo do 23 fez uma entrada maravilhosa. Eu consegui levar para a sessão da manhã até o 7,6, né? Era o 23 aqui até então. Depois eu fiz uma entrada no pullback do 1 minuto nesse ponto, justo no início da sessão da tarde. Tinha uma possibilidade muito forte aqui de sweep, porque a gente analisou esse ombro, cabeça, ombro nos 5 minutos para um colega. O colega perguntou, Márcio, esse ponto aqui, ele fez sweep, está entrando na liquidez, não é hora de vender? Então, para vender, quando ele faz esse sweep e o mercado volta nesse ponto, tem que reagir. Ele tem que reagir e romper. Ele não rompeu. Então, o que poderia acontecer aqui? O mercado ele faz manipulação, ele faz lateralização. Dentro de uma lateralização, ele manipula. Para sair da lateralização, ele manipula. Então, ele chamou o comprador aqui. O vendedor aqui. O vendedor acreditou que ia ter venda e acabou rapidamente sendo estopado. O que eu fiz? Eu adicionei lote aqui, eu tinha entrado aqui, adicionei lote aqui, primeira parcial foi aqui, segunda parcial foi aqui, segurei e saí no 141 aqui no leilão. Fiz um trade ontem à tarde, graças ao nosso amigo Vinícius. Então, nos vemos na sala. Muitíssimo obrigado por esse bom dia de vocês. Tchau, tchau.